Aos 85 anos, o maestro Júlio Medaglia apresenta um programa diário, que é a maior audiência da Rádio Cultura FM de São Paulo. Em 1997, fundou a Amazonas Filarmônica, uma das maiores orquestras em atividade no país. Ao Norte Entrevista, ele fala de sua história e de suas conquistas na música. Como descobriu a música? A música entrou na minha vida por um acidente muito curioso. A minha mãe contratou uma empregada doméstica que veio lá do interior de Minas, tal, uma figura muito modesta, tal, que trazia na sua mala, nos seus alfarrábios, trazia coisas lá da terra dela e um violininho pequeno, 3/4. Um violino para crianças, para jovens, né? Aí eu peguei naquele violino, comecei a brincar com aquilo e comecei a tirar até alguns sons e cheguei até a tocar uma música, Noite Feliz, sem ter estudado, né? E a minha mãe se encantou com aquilo e foi descobrir uma professora de violino que era uma grande violinista jovem, quando ela, no tempo do cinema mudo, era uma prima de segundo grau dela. No tempo do cinema mudo, ela tocava violino na sala de cinema antes de começar o filme. Eu fui atrás da tia Julieta, então ela começou a me dar aulas de música, aí eu comecei a tirar sons verdadeiramente organizados do instrumento. Depois eu ganhei de um outro tio meu um bom violino e comecei a estudar, então, para ter uma noção mais clara, mais técnica. No conservatório onde eu estudava, na Lapa, existia um professor austríaco muito bom, grande violinista, me deu aulas de violino também, e depois eu comecei a estudar com o professor Karl Reuter, que foi um alemão que esteve aqui no Brasil, que ensinou toda uma geração de músicos brasileiros da segunda metade do século XX em diante, e eu fui um deles. E aí foi em frente, depois fui para a Alemanha estudar, me formei na Universidade de Freiburg, na Alemanha, estudei todas as matérias, composição, regência, tudo que fazia parte do grande estudo musical, e na segunda metade da década de 60, então eu voltei ao Brasil e iniciei a vida profissional. Música nas escolas. Quando eu estudava na escola, no curso primário e ginasial, como se dizia na época, né, tinha ensino musical na escola, né? Um ensino que tinha até um método, tinha até uma paleta de ensino muito ampla, de músicas de vários tipos, não só popular brasileira, de alto nível, folclórica, representante de várias partes do país, como tinha também música erudita, né? Isso foi consequência de um grande brasileiro, o maior compositor do século XX, chamado Heitor Villa-Lobos, que quando ele já tinha uma carreira sólida muito grande, aí, no final dos anos 30, 40, ele resolveu parar no Brasil e dizer: vou ficar por aqui agora e vou providenciar o ensino musical nas escolas, porque a indústria cultural está furiosa. As rádios, qualquer cidadezinha do Brasil tem uma radiozinha aqui e ali, e como isso aí é uma indústria muito veloz e muito rica, aí eles vão com a sua volúpia empresarial nem sempre pensar em colocar o que é de melhor para o brasileiro ouvir, né? De repente, eles passam a pôr porcaria só porque vende, eles continuam vendendo, que é o que acontece hoje em dia, né? O rádio brasileiro é um lixo hoje em dia, né? Musicalmente, né? Exceto algumas rádios públicas que são maravilhosas, né? Então, ele achou que devia, então, criar um ensino musical nas escolas. Ele, através do Anísio Teixeira, que foi um grande educador aqui no Brasil, né? Ele conseguiu chegar ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não deu bola para aquilo, não queria recebê-lo, etc. Mas, de repente, Getúlio viu aquelas manifestações musicais do Hitler na Alemanha, aqueles gigantescos estádios lotados de alemães, eles cantando e dançando e cantando canções, hinos e tal. O Getúlio falou: eu quero isso aqui no Brasil. Foi buscar, então, o Heitor Villa-Lobos e pediu para ele apresentar um projeto de ensino musical nas escolas, o que o Villa-Lobos fez em pouco tempo. Ele começou a orquestrar canções de várias partes do Brasil para que todos os brasileiros cantassem e conhecessem as músicas de todo o país, e fez um pequeno currículo também para a música erudita que a gente aprendia nas escolas. Então, naquela geração, naquela época, a gente tinha a possibilidade de saber que o mundo da música é muito rico e não apenas essa porcaria de chamada música sertaneja que tem aí por aí, que é um lixo, ou então do funk, punk, rap, hip hop, essas drogas aí, essa subcultura americana que a gente importa hoje aí, que é colocado com forceps na cabeça das pessoas, né? Mas aí Villa-Lobos criou todos esses métodos, criou inclusive uma escola para criar professores. Mas em 1972, no auge da ditadura, o coronel Jarbas Passarinho resolveu acabar com o ensino musical nas escolas.
Depois de muitos anos, eu fui 500 vezes a Brasília, sozinho ou com outras pessoas, procurei presidente da República, ministro da Educação, Agricultura, etc., e com muita luta eu consegui que alguém se interessasse pelo projeto. Não sei por que cargas d'água, Rosiana Sarney, que eu nem conhecia, bateu no ouvido dela essa ideia, ela apresentou um projeto na Câmara dos Deputados e no Senado, e a coisa foi imediatamente aprovada. Aí ela mandou para o Congresso assinou imediatamente também, sem grandes discussões. Aí o Lula era o presidente e assinou também. Então, de uma hora para outra, o ensino musical nas escolas voltou a ser obrigatório. Mas aí, quando veio um segundo problema, a segunda luta minha, o que ensinar para esse pessoal? Como o Brasil hoje está muito poluído com música de má qualidade, eu apresentava ideias para o Haddad, inclusive, que está aí, para se criar um compacto muito, um currículo muito compacto de ideias para poder fazer as crianças chegarem a ouvir outro tipo de música que não é aquilo que eles ouvem no rádio em casa, né? Mas isso eu não consegui. Nenhum ministro da Cultura nem da Educação se interessou para fazer um currículo musical bom, e parece que muitas escolas estão fazendo isso. Muitas escolas estão dando ensino musical por iniciativa própria, porque é obrigatório, mas não tem aquela consistência que tinha o currículo criado por Villa-Lobos. Tropicália. Quando eu voltei para o Brasil na segunda década de 60, formado na Alemanha, eu fui convidado para escrever uma trilha sonora para uma peça de teatro chamada Isso Devia Ser Proibido, de Braulio Pedroso, especialmente escrita para Cacilda Becker e para o Valmor Chagas, que eram os dois maiores atores da época, né? E eu escrevi uma música num estilo assim, meio cabaré brechtiano, né? Era um casal no palco conversando, trocando ideias, falando sobre o Brasil, sobre a relação deles com o teatro, com a sociedade da época, com a política, etc, etc. E de vez em quando ele começava a cantar, né? Isso fez muito sucesso, essa peça aí. Aí um baiano que chegava lá de Salvador, muito modesto, tal, magrinho, baixinho, tal, ouviu, assistiu essa peça e gostou muito. Foi na minha casa, na Lapa de São Paulo, onde eu morava, e eu queria que você escrevesse a música do meu primeiro disco individual, que ele tinha participado de com outros cantores e outros músicos. E aí ele sentou num gravadorzinho, um Grundig de pequenininho, e começou a gravar as músicas. Aí, quando ele foi gravar a primeira, ele disse, essa aqui, por enquanto, se chama Tropicália. Pom, 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 cobre a cabeça, os aviões. Bom, enfim, eu fiz os arranjos, aquilo ali, de repente, com toda aquela agitação da época, passou a ser incorporada na música popular do brasileiro, do mesmo jeito, e eu, como eu tinha muitas relações com os poetas concretistas, com os pintores concretistas, com o pessoal de teatro, o Gesselso, o Boal, com toda essa gente aí, escrevia música para essas peças de teatro todas, eu pus o Caetano em contato com essa gente, eu fiz o link do Caetano com a cultura popular na época. E aí o tropicalismo, que se tornou uma realidade paulista, né, absorveu grandes artistas que vinham de outros estados, né, e também da Bahia, como cantores, como Gal Costa, Maria Bethânia, todo esse pessoal, Torquato Neto, né, excelentes artistas, né, e aquilo deixou de ser um simples estilo de canções para ser uma usina de ideias no tropicalismo, né, que cabia tudo lá dentro, as mais diferentes formas de expressão, efeitos musicais e tal, e virou um movimento que revolucionou a música brasileira, porque ampliou o horizonte cultural da música popular. Eu fiquei muito feliz há pouco tempo, quando o Caetano recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca, na Espanha, uma solenidade belíssima, semelhante à do Prêmio Nobel, né? E lá na Europa, tão importante quanto. Eu mandei um pequeno e-mail para ele, um WhatsApp, parabéns, querido Caetano, você merece isso tudo, etc. Bem curtinho. Ele respondeu, muito obrigado, Júlio, sem você eu não estaria lá, o que não é verdade, porque ele é um gênio, ele não precisa de ninguém para ter feito a belíssima carreira que ele fez, mas me deixou muito feliz e recompensado pelo meu esforço na época. Filarmônica Amazônia. Entre as muitas coisas que eu fiz na minha carreira, que foi muito ampla em termos de atividades, né, foi criar orquestras sinfônicas, né? De vez em quando a gente notava que em algum espaço, algum estado, alguma cidade precisava ter uma atividade musical, às vezes eu recebia convites para participar, criar conjuntos musicais ou criar orquestra e coisa assim, né?
Eu fui fazer uma vez um concerto no Amazonas, que uma fundação cultural me convidou, e eu fui com uma orquestra de São Paulo, e eu dei um concerto às margens do Rio Amazonas, com uma orquestra sinfônica daqui de São Paulo, e, curiosamente, do outro lado da praça onde havia era uma espécie de teatro ao ar livre plantado nas margens do Rio Amazonas, né? Isso existe até hoje lá. O Rio Amazonas quase não existe mais, o palco está lá ainda, né? Do outro lado havia um prédio de apartamento, e o governador Amazonino Mendes, que era um homem de grande cultura, interessado em cultura e coisas assim, viu aquele concerto e viu o público delirando com aquela música. Ele mandou me chamar na mesma hora. Falou: maestro, eu quero uma orquestra dessa qualidade para o Teatro Amazonas. Falei: o senhor quer uma orquestra de meninos, jovens, iniciantes, ou o senhor quer já uma orquestra de boa qualidade? Eu quero uma orquestra de nível internacional para o Amazonas. Então eu falei: olha, na Europa atualmente, com essas mudanças de socialismo para capitalismo, etc., muitas orquestras estão fechando. Está sobrando músicos de altíssima qualidade na Europa. Naquela época, eu ia reger a Ópera Guarani na cidade de Sófia, na Bulgária. E a Bulgária é um país que produz músicos e cantores como nenhum outro na Europa, não sei porque. Cantores, então, você vê em qualquer lugar do mundo, lá tem búlgaro cantando, né? Eu fui reger o Guarani, eu montei a Ópera Guarani inteirinha lá com 300 artistas da Ópera Nacional da Bulgária. Aí eu espalhei a notícia que eu ia buscar em 3 meses músicos para formar uma orquestra no meio da Amazônia. Quando eu voltei, não tinham alunos formados de conservatório, não tinha professores, grandes músicos de grandes orquestras, né? Eu fiz aí levei mais 2 músicos comigo para formar uma pequena comissão e selecionei. Só 50 na época, falei: depois eu cresce um pouco mais, para não pegar logo o número certo de músicos, de repente eu não encontro o suficiente e não quero abaixar o nível. Fizemos, então, a Amazonas Filarmônica, né? Em 3 meses, em 1997, nós inauguramos essa orquestra. 3 meses depois, eu apresentei essa orquestra aqui no Festival de Campos do Jordão, e o Arnaldo Cohen tocou o concerto de piano e falou: essa é a melhor orquestra que já existiu no Brasil. Por sorte minha, essa orquestra continua até hoje lá, e é o maior festival de ópera do Brasil, é feito naquela cidade, e aquela quantidade de músicos que eu trouxe gerou uma geração de músicos, que hoje você encontra músicos na Amazônia, debaixo da ponte, em boate, em festa de casamento, musicalizou, porque eram músicos de altíssima qualidade, com poucas aulas, eles criavam outros sucessores, e felizmente o projeto deu muito certo. O que faz um maestro? Tem 2 dimensões, 2 ofícios. Um deles é de um engenheiro frio e calculista, sem nenhuma emoção. É um homem que trabalha com a orquestra ensaiando, como se estivesse fazendo um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, absolutamente sem nenhuma expressão lírica, nem estética, nada, porque o ensaio de uma orquestra é um trabalho de engenheiros trabalhando, né? Engenheiros e profissionais trabalhando que tocam seus instrumentos como um médico sabe operar. Depois que todo aquele trabalho de preparação de uma grande orquestra sinfônica, aquilo está tudo direitinho, como o maestro se imagina, em termos de soluções de fraseado, em termos de sonoridades, cruzamento de instrumentos, equilíbrio, etc. Aí, então, o maestro abandona aquela coisa fria e calculista, aí ele, com a batuta, com o gesto, então ele passa a fazer desenhos no ar, e através de uma mímica, que é mais ou menos parecida com uma mímica de um mímico, né? Ele se transforma num símbolo daquela música que ele combinou com os músicos nos ensaios, né? E aqueles gestos que ele faz, então, acende toda aquela técnica preparada até então, mas aí repleta de emoções por parte dos músicos, para, então, contaminar a plateia com a mesma emoção que os músicos estão tendo naquele mesmo momento. E graças àquele movimento aparentemente tão simples, é que 80, 100 músicos se baseiam para começar a tocar. Então, um músico que tocou uma nota curta, que dura 1/4 de segundo, ele faz um gesto 1/4 de segundo depois, 30 músicos lá atrás, pum, toca outra música, outro acorde, né? E é absolutamente sincronizada, porque a música é a arte mais matemática de todas, né? Curiosamente, isso funciona através do gesto do maestro, que
que apenas um movimento de braço com um pauzinho na mão, chamado de batuta, ele consegue fazer essa sincronia tão absoluta e tão artística e tão emocionante. Prelúdio e Fim de Tarde. Como eu sempre gostei de fazer muita coisa na vida, eu sempre gostei também muito de rádio. O rádio, para mim, foi uma das coisas mais importantes, porque eu frequentava, inclusive, a Rádio Cultura da Avenida São João, aqui em São Paulo, que era uma emissora muito bonita, tinha um prédio muito grande, com um corpo estável de artistas, de músicos, etc. E toda noite tinha programas ao vivo, né? E eu me encantava com aquilo tudo, fui levado à música por causa dessa Rádio Cultura da época dos anos 50, né? Comecei a estudar, inclusive, com um professor que tocava naquela orquestra também, e coisas desse tipo. Então, eu via naquele programa, naquela programação da Rádio Cultura, um deles chamava Peneira Rodine, que era uma espécie de programa de calouros. Então, as pessoas se candidatavam, iam lá cantar, cantavam com um conjunto, ou depois com uma pequena orquestra, cantavam músicas populares, às vezes áreas de ópera, às vezes canções internacionais, mas havia aquela disputa, né? E eu gostava demais daquilo ali. E eu falei um dia, quero um dia fazer isso com música clássica, quer dizer, com jovens também, com música clássica. Então, quando o Marcos Mendonça era presidente da Fundação Padre Anchieta, que tinha como diretor de produção José Roberto Walker, eu levei esse projeto para ele, de fazer um programa, que eu dei o nome de Prelúdio, que seria um programa de calouros para meninos de música clássica. Eles adoraram a ideia e a gente colocou no ar em 2005. Em 2005, apareceram 200 candidatos. Eu, quando vi aquele pessoal, ouvi aquele, fiquei bestificado com a qualidade daqueles meninos. Tem gente maravilhosa estudando música aqui no Brasil. Fizemos o programa, foi um bruto sucesso, muita gente assistiu, foi para a televisão, rádio, internet, etc. Quando acabou, eu falei, e o ano que vem? Quem é que a gente vai pôr aqui? Será que tem outros? Veio mais 200. E a partir daquela época até hoje, aparece todos os anos uma média de 150, 180 músicos se candidatando. Eu consegui, da Embaixada da Hungria, através de uma cônsul-geral da Hungria em São Paulo, Susana Lázaro, uma bolsa de estudos para o vencedor estudar no conservatório, na Academia de Música de Budapeste, Academia Franz Liszt de Budapeste. Isso valorizou, então, demais o programa. E o programa, então, fez muito sucesso, e até hoje, todos os anos, ele é sempre recheado de informações, de pessoas, e o ano passado, um jornalista da Folha, Feltrin, fez um balanço dos 10 melhores programas de televisão do Brasil, e no meio daqueles que ele encontrou, que ele pôs Fantástico, o Globo Repórter, né? O único programa da TV Cultura era o Prelúdio, né? Além disso, eu faço todos os dias, há quase 40 anos, um programa chamado Fim de Tarde com o Maestro Júlio Medalha. Isso é na Rádio Cultura 103.3 FM, que eu faço um programa de música clássica, mas com pequenos comentários, assim como uma espécie só de introdução a cada música, para despertar a curiosidade do ouvinte em função do programa, em função da música que ele vai ouvir, né? E curtas palavras, e no final eu ponho uma espécie de frase final que o pessoal gosta muito, com algumas provocações, e o programa vai para o ar, inclusive, é o programa de maior audiência da Rádio Cultura, que me deixa também muito feliz. Revolução digital na música. Toda evolução técnica é sempre bem-vinda. O problema é a relação dessas grandes empresas, dessa grande mercadologia, com uma cultura popular dos diversos países, porque a cultura popular ela é uma coisa muito espontânea e muito frágil. Quando você joga uma massa de mercadologia em cima disso, mercadologia em cima dessa criatividade ingênua e simples, no mais, às vezes, ela abafa a criatividade. E isso aconteceu com a música popular e aconteceu com o Brasil no futebol também. Quando tinha aqueles jogadorzinhos que jogavam aqui e ali e tal, semi-analfabetos, que faziam parte dos clubes aqui e ali, né? Tinha que dar gênio, não sei o quê, né? Hoje em dia, o Brasil é a nona economia do mundo, então, o técnico de futebol ganha quase 3 milhões por mês, tem jogadores que ganham 1 milhão por mês, né? E o Brasil saiu do mundo do futebol, né? Agora, nem das Olimpíadas de Paris a gente vai perceber. Então, existe esse problema. Nós temos agora que nos habituar a usar bem essa tecnologia, porque eu espero que a imbecilidade cansa, né? De tanto ouvir mediocridade, tanto no futebol como na música, eu espero que com o tempo as pessoas vão começar a exigir mais, mas aí entra o problema da educação, né? O Brasil
quando tiver uma educação melhor e tiver uma geração de brasileiros mais bem formados, eles vão exigir mais desses caras que só pensam em ganhar dinheiro com a parte eletrônica, né? O patrocínio da música. Que é o chamado incentivo cultural feito por grandes empresas. Aos poucos, as empresas, algumas poucas por enquanto, começam a ver que investir em projetos culturais traz um retorno institucional muito grande para a marca da empresa. Isso aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX, quando lá se colocou alguns incentivos fiscais também, e as empresas começaram também a colocar dinheiro em... Só que nos Estados Unidos, é um país que foi feito de baixo para cima, o espírito comunitário norte-americano é uma coisa preciosa. Então, lá as pessoas se reúnem nas as cidades, as aldeias, as comunidades se reúnem, estão sempre juntas para fazer alguma coisa, para melhorar as coisas lá para cima. O Brasil, como foi feito de cima para baixo, o pessoal acha que o governo tem que fazer tudo. Então, todas as orquestras, todas as grandes instituições culturais brasileiras são públicas. Isso é uma praga, porque a empresa pública ela tem um tipo de administração muito complicada, cheia de burocracia, e, no mais, às vezes, ela prejudica exatamente a formação de bons projetos culturais, né? Agora, muitas empresas estão começando a ver que tem esse resultado institucional, estão começando. Então, existem vários projetos maravilhosos no Brasil hoje, né? E muitas empresas estão cuidando. É o caso, por exemplo, de Heliópolis, né? Eu regi até há pouco tempo essa orquestra de Heliópolis, regi um grande concerto com um grande violinista, a orquestra está soando como uma grande orquestra internacional, já. Lá foi assim, foi o padre Bacarelli que começou com meninos, jovens aqui e ali, era o maior centro de tráfico de drogas de São Paulo. Hoje em dia tem a melhor orquestra jovem oriunda de uma favela, de uma região muito modesta da cidade, eles viram príncipes, né? Alguns que estavam, meninos que estavam programados para serem traficantes de drogas, hoje estão tocando violino como príncipes, né? Então, o futuro é esse mesmo. Nos Estados Unidos tem 2.000 orquestras, todas elas são financiadas por empresas privadas. O pessoal põe dinheiro lá para trazer esse retorno institucional, mas também porque faz parte da mentalidade americana, uma grande empresa, ou pequena empresa, ou seja lá que empresa for, se ligar à sua comunidade na qual ele ganha o dinheiro, e ele, então, presta serviço por uma questão de obrigação moral, por necessidade de se fazer presente dentro de um núcleo social. Isso, aos poucos, no Brasil vai melhorar, e eu tenho certeza que, em pouco tempo, nós vamos ter aqui coisas semelhantes. Natan Amaral. Nós vimos recentemente o caso de um violinista que veio da favela, lá no Rio de Janeiro, chamado Natan Amaral. Esse menino começou a estudar, e ele, em pouco tempo, com uma facilidade incrível, ele assimilou toda a tecnologia musical e do violinista e veio prestar concurso aqui no Prelúdio. E ele foi classificado e ele já ia para a finalíssima. Antes de ele chegar na finalíssima, um grupo de empresários aqui em São Paulo viram ele tocando, foram buscar o moleque e mandaram ele para estudar em Salzburgo. Ele estudou lá com o melhor professor de violino de Salzburgo, né? Agora ele prestou mais um concurso internacional e ganhou um prêmio internacional. Uma prova de que é muito fácil você tirar uma pessoa, às vezes, de uma situação social degradante, desagradável e sob condições as piores, mais modestas possíveis, e transformar ele num grande artista, porque a música tem essa capacidade de um lado, ela emociona, de outro lado, ela organiza a mente, porque ela é a música mais racional, a arte mais racional que existe. A fusão dessas duas coisas dá essa maravilha de música que a gente ouve por aí. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.